Fala pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde, professor. Tudo Tudo bem? bem com vocês? Tudo bom. Boa tarde, Ana Carolina, André Cunha, Carolina Reutemann, Felipe Vidal. Boa tarde, João Pedro, João Vitor, Carlos Ferreira, Marcos Santos. Boa tarde, Mona Lisa, Miguel. Boa tarde, Samuel. E boa tarde, André Cunha. Já tinha falado. Vou começar um pouquinho rouco aqui, um pouquinho gripado, mas estamos juntos. Então, nas últimas 2 semanas, perdão, nós tivemos a unidade 2 e a unidade 3, certo? Na unidade 2, vocês viram a questão da simbologia, né, para você usar em instalações elétricas. Então, vocês começaram aprendendo aí a questão dos principais símbolos, né, do diagrama unifilar. Então, viram o símbolo do eletroduto, condutor fase, neutro, retorno, terra. Viram a simbologia de interruptor simples, interruptor duplo, interruptor triplo, interruptor three-way, interruptor four-way, de tomadas. Aí nas tomadas a gente tem a padronização, né? Tomadas baixas, tomadas médias e tomadas altas. E aí vocês viram lá as alturas, né? Tomada baixa até 30 centímetros do piso acabado, tomada média 1,10 m e tomada alta a partir de 2 metros. Então, na casa de vocês, você já pode até observar isso. Se tiver tomadas ou interruptores que não estejam nessas alturas do piso, já está fora do padrão. Todo mundo tem treino em casa? Quem tem treino em casa aí, digita no chat. O Felipe, o Vitor tem, Ana Carolina não tem. Quem não tem treino em casa, tem aplicativo, acho que é um aplicativo do Google, inclusive, que com a câmera consegue fazer as medições, né? Vocês podem até experimentar isso aí também. E aí depois foi passada na unidade 2 a questão do esquema funcional, né, multifilar e unifilar. Então vocês viram que, né, a partir desse esquema, que a gente partiu do mais complicado até o mais simples, né? Mais complicado é praticamente ter que desenhar o dispositivo como ele é, né, como foi ali o exemplo de uma ligação de uma lâmpada simples, não, three-way, né? Onde tinha lá os dois three-way a parte de trás, com seus contatos, aí passava os fios, aí tinha a lâmpadazinha desenhada. Aí no multifilar você já representa, né, esses dispositivos através de uma simbologia, mas ainda assim você ainda precisa desenhar o que é o fio fase, o que é o fio neutro, o que é o fio retorno. E no diagrama unifilar, que é bem mais simples, que você só desenha o eletroduto, que vai do interruptor para a lâmpada, da lâmpada para outra lâmpada, ou para outro interruptor, para outra tomada, qual a distribuição, etc. E você vai indicando no eletroduto quais são os fios que estão ali dentro daquele eletroduto. Você vai indicando se ali tem fase, tem neutro, tem retorno, tem terra, é do circuito 1, é do circuito 2, é do circuito 1000, né? E aí na unidade 3, for os dispositivos de comando e iluminação, aí vocês já viram as principais formas de ligação, né, dentro de uma instalação elétrica, que é alimentar um interruptor simples, alimentar um interruptor duplo, um interruptor three-way, four-way, tomada. Falamos sobre a padronização das tomadas brasileiras, por que nós chegamos nessa padronização. Depois vocês viram aí exemplos, né, de circuitos que vocês vão encontrar na instalação. A gente vai ter circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito de tomada com iluminação, circuito de TUI, que é tomada de uso específico, para alimentar só um aparelho específico, né, ar-condicionado, máquina de lavar, chuveiro elétrico, torneira elétrica, que é mais difícil aqui, né, em Fortaleza, de ter esse tipo de equipamento. Mas chuveiro elétrico ainda tem gente que gosta, né? Tomar um banhozinho quente, a água já é quente naturalmente, mas enfim. E terminamos com quadro de distribuição.
onde o principal é vocês entenderem que a gente sempre tem que reservar aí um espaço para circuitos reservas, caso futuramente a gente tenha alguma ampliação do móvel, do imóvel, ou alguma nova construção. E aí a norma, então, ela obriga que a gente sempre deixe reservado aí espaço dentro da distribuição para circuitos reservas, e dependendo da quantidade de circuitos que vai ter o quadro, tem lá a quantidade de circuitos reservas mínimo que a gente deve deixar. Ok, então, feita aí essa revisada bem rápida, né, para refrescar a memória de vocês, agora vocês ficam aí com a palavra, né, se quiser falar, ou se quiser botar no chat aí para tirar as dúvidas dessas duas unidades, ou de qualquer outra coisa que vocês quiserem. Beleza? Mete tem bronca. Professor, eu fiquei com bastante dúvidas sobre a simbologia dos fios, né? Que tem que representar o que eles carregam. A fase, o neutro, o terra. Nas tomadas brasileiras, como o senhor disse, elas têm as três configurações, né? A fase, o neutro e o terra. E o senhor colocou os diagramas nos slides, só que eu não consegui aprender os fios que vão para as lâmpadas, qual é a configuração que eles carregam, os que vão da lâmpada para os interruptores, como é que funciona, se vai dar caixa para a tomada, sabe? Certo, estou entendendo. Eu vou abrir aqui um quadro. Aí eu vou compartilhar a tela, que fica mais fácil, né, de vocês verem o quadro branco do que vocês tentarem acessar aí pelo Jamboard aí. Pronto, já estão vendo? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui uma lâmpada. Certo. Aqui a parede, vai ter um interruptor. E vai ter uma tomada aqui, certo? Como a tomada é conjugada, então ela é tomada de meia altura, né? Que dá para vocês entenderem. E aí o meu quadro de distribuição, vamos supor que ele está aqui, né? Aí o eletroduto está chegando aqui e vai alimentar a lâmpada. Vocês vão ver nas próximas unidades, certo? Vocês vão ver nas próximas unidades, eu estou desenhando o diagrama unifilar, certo? Então ainda não botei os fios, aqui só está os eletrodutos. Então vocês vão ver nas próximas unidades que a gente deve separar circuito de iluminação com o circuito de tomada. Mas aqui vamos supor que eles estão no mesmo circuito. Tudo bem? Então vai precisar sair daqui do quadro de distribuição para alimentar, né, o interruptor para chegar na lâmpada e a tomada. Um condutor fase, um condutor. Peraí. Deu um delay aqui. Vou apagar aqui esse. Um condutor neutro.
Essa puxadinha aqui do neutro, pessoal, tanto faz, sabe? Se é para esquerda, para direita, para cima, para baixo. O importante é ter a puxada para diferenciar a fase do neutro. E vai ter o condutor terra. Você sempre tem que ter em mente, naquele esquema funcional, de como que é a ligação fisicamente, para poder vocês entenderem um diagrama unifilar, certo? Então aqui, eu não sei se eu consigo fazer bem, mas aqui vai ter o interruptor e a tomada. E vai alimentar uma lâmpada. Aí vocês têm que entender o quê? Que quando chegar aqui, o condutor fase, ele vai se conectar aqui no interruptor e ele vai se conectar aqui na tomada, certo? E daqui vai sair somente o retorno do interruptor para alimentar lá a lâmpada. Aí vem o neutro, que vai se conectar aqui na tomada, e vai vir o neutro para se conectar com a lâmpada. E ainda vem também aqui o terra, que só se conecta na tomada. Então, vocês têm que saber que aqui vai chegar fase neutro e terra, né, nessa caixa aqui, que é a caixa 4x2, caixa de passagem. Aí lá atrás, nas conexões, vocês vão ligar o fase no interruptor e na tomada. No outro contato do interruptor vai sair o retorno que vai lá para a lâmpada. O neutro vai ligar na tomada e vai sair também daqui para ir para a lâmpada. E o terra que vem e liga só na tomada. Então aqui está fase neutro e terra, saindo com a distribuição dentro do eletroduto. Chegou aqui, você sabe que o fase vai se conectar no interruptor, vai se conectar na tomada, né? E vai sair retorno para a lâmpada. Então está aqui o retorno da lâmpada. E o neutro vai se conectar na tomada e também vai sair o neutro lá para a lâmpada, para poder fechar o circuito. Então, sabe que o neutro se conecta na tomada, porque eu tenho a tomada, e ele vai lá para a lâmpada, porque ele precisa alimentar a lâmpada. E o terra, a gente diz assim que ele morre aqui. Ele não tem mais para onde ir, a não ser que aqui eu tivesse outra tomada alimentar. E aí eu tinha que mandar também o fase e o terra. E aqui continuava o fase. O neutro e o terra para alimentar essa outra tomada aqui. Mas o fase, vocês também têm que saber, né, por conta de entender essa ligação aqui, ele vai passar direto pela lâmpada, ele não vai se conectar com a lâmpada. Aqui na lâmpada apenas se conecta retorno e neutro. Aí o terra e o fase eles vão passar direto para se conectar apenas aqui na tomada. Isso falando a ligação real. No diagrama unifilar você não precisa indicar o que é que vai estar ligado no que, porque subentende-se que a pessoa sabe ler um diagrama unifilar, entende como é que são as conexões e vai saber montar isso daí na prática. É por isso que é tão interessante a parte do laboratório, que infelizmente vocês não vão ter acesso na vida real. Pelo menos agora. Certo? Então, ficou entendida essa dúvida, Ana Carolina? Professor, mais uma coisa, o circuito, certo? Ele vai ser fechado, ele vai passar por todos os componentes e depois vai voltar para a caixa, né? Então vai fazer esse círculo grande. Não. Ele já está fechado quando eu faço as conexões em cada dispositivo. Não precisa ele ir e voltar, não. Quem vai e volta é a corrente. Os fios não. Entendeu?
tudo bem. Professor, mais uma coisa. O senhor disse que na vida real existe uma diferença entre os circuitos que vão para a iluminação e os que vão para abastecimento das tomadas. No quiz dessa semana, o senhor quer que a gente faça essa diferenciação ou não precisa? Não lembro o que é que estava lá. Não lembro se eu fiz. Se eu fiz a exigência, sim. Se eu não fiz a exigência, não. Eu acho que eu não fiz a exigência porque vocês ainda não viram esse conteúdo. Entendeu? Então eu não posso cobrar de vocês uma coisa que vocês ainda não viram. Então tenho quase certeza que eu não fiz essa exigência. Ok. Eu vou só perguntar a última coisa, porque eu estou perguntando demais. Pode perguntar. Pode perguntar. Não, pode perguntar. Alguns esboços que o senhor colocou na coisa da unidade 3, né, nos slides, da caixa de força passava direto para as lâmpadas e depois que ia para o interruptor. E aí o senhor ligou primeiro no interruptor e depois foi para as lâmpadas, e eu queria saber por quê. É porque o interruptor é o acionamento da lâmpada. Então, se eu ligar, tipo assim, saiu do quadro de chão, certo? Aqui. Se fosse assim, né? Ver se eu apago isso aqui. Aí vem para a lâmpada, aí da lâmpada vai lá para o interruptor e para a tomada. Então daqui vai sair fase, neutro e terra. Chegando aqui, o fase não vai se ligar na lâmpada. Ele vem direto para cá para poder se conectar no interruptor e na tomada. O neutro se conecta assim com a lâmpada. E aí eu já não precisaria mais de ter um... sim. Eu preciso ter um neutro aqui porque eu preciso alimentar a tomada. Mas se eu tivesse só o interruptor aqui, eu já não precisaria mais do neutro aqui. Porque se eu tenho só o interruptor, só preciso de fase e retorno. O terra também não se conecta aqui, vai direto para cá, não se conecta no interruptor e se conecta na tomada. E aí pronto, fechou. Aqui também eu vou ter que fazer uma derivação para puxar outro fase, outro fio fase para vir para cá, para outra tomada, nesse caso aqui. E aí, se eu ligo, o que eu acho que seria se eu ligo aqui fase na lâmpada, para depois ir lá para o interruptor, é como se eu estivesse deixando a lâmpada ligada 24 horas. Como é que eu vou cortar a corrente da lâmpada se ela está ligada direto lá no fase, sem passar por um interruptor que é ligado em série? Isso aqui, ó, se a gente for desenhar isso aqui em forma de circuito elétrico, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é meu quadro de distribuição, que é uma fonte alternada, aquele circuito que vocês viram lá na unidade 1. Aqui o meu interruptor, que é uma chave, que está em série com a minha lâmpada, sendo que a lâmpada ela é conectada quando o circuito é fechado, em paralelo com a fonte aqui, que é o meu quadro de distribuição. Então aqui, ó, é o fase. Aí, para não dizer que é um fase, a saída lá do interruptor para a lâmpada, aí resolveram chamar de retorno, para não causar confusão. Certo? E aqui é o meu neutro. Assim ficou mais claro vocês enxergarem esse circuito. Aí aqui é o meu interruptor. Quando eu fecho, eu faço isso aqui, então o circuito fecha, A lâmpada ela é alimentada, deixa eu só... A lâmpada ela é alimentada. E quando eu abro, eu aperto lá o meu interruptor, eu abro, eu desfaço essa conexão aqui. Então, circuito aberto, não passa corrente, a lâmpada apaga. Certo?
Tudo bem? Ok. Professor, tem uma pergunta. Mas Pode fazer. mais pessoal do meu trabalho. Assim que eu tive uma certa dúvida quando estava fazendo a questão do eletroduto, a questão da nomenclatura. Eu coloquei por dentro da parede e usei tracejado. Seria considerado errado? Sim. Quem embutido em alvenaria, tanto na parede como no teto, é assim. O tracejado é quando ele é embutido no piso. Você bota tracejado é porque ele é embutido no piso. Na parede, no teto, se ele está embutido, ele tem que ser a linha contínua. Certo. Certo? Mais dúvidas, pessoal? Professor, eu fiquei com uma duvidazinha em relação à ligação entre duas lâmpadas no mesmo ambiente, porque, assim, eu achava que o fio terra só se ligava entre a distribuição e a lâmpada, e entre a tomada e a lâmpada. Só que aí, às vezes, apareceu... Cortou, ó, não escutei. Eu fiquei com uma duvidazinha entre a questão do fio terra, quando ele aparece entre duas lâmpadas no mesmo ambiente. Eu achava que só aparecia entre a caixa de distribuição... Eu não. Tá escutando? Não. Repete que tá cortando. Tá, digita aí. Enquanto tá digitando aqui, é o que o André me escreveu aqui. Pessoa, quando tem uma conexão entre uma tomada e um interruptor, em alguns exemplos eles mostram tipo um traço saindo dessa conexão e nele tem um fio que iria para a tomada. Isso é só para não pôr na própria conexão? Certo. É porque assim, às vezes... Vou limpar aqui que é mais fácil. Às vezes, eu tenho isso aqui. Um negócio feio. Tem um interruptor. E eu tenho a tomada. Aí vamos supor até que eles estão na mesma caixa. Que a gente pode indicar assim. Aí às vezes o projetista ele quer, assim, ser muito perfeccionista, né? Ou não quer estar, digamos assim, cometer algum tipo de erro, que a pessoa que vai ler tem alguma má interpretação, aí ele faz isso aqui, né? Ele faz isso aqui e faz isso aqui, que porque assim ficaria muito ruim, né? Para fazer, botar os traços aqui. Aí ele faz esse puxadinho aqui para indicar que aqui eu tenho fase neutro e terra. Isso também pode acontecer em determinados circuitos, que assim, por exemplo, aqui é muito pequeno e aqui eu passo fase neutro e terra de 5 circuitos. Então ficaria improvável de eu fazer esse desenho aqui. Aí eu faço uma puxadinha, aí eu vou indicando. Eu só fazer aqui só dois, para vocês pegarem aí a visão, certo? Aí faz meu teste do circuito 1, faz meu teste do circuito 2. Então essa puxadinha serve para isso. Se está muito ruim, se está muito apertado para fazer o desenho, a gente dá essa puxadinha para indicar melhor aí o que é que vai estar passando naquele eletroduto. Beleza, André? Com relação ao Felipe. Então, ele disse que apareceu na ligação entre duas lâmpadas, às vezes, mas achava que só aparecia entre a distribuição e a lâmpada, ou entre a lâmpada e a tomada do terra. Vamos lá. O condutor de proteção, ou condutor terra, em circuitos de iluminação, ele não é obrigatório, porque
Ele, assim, a única utilidade dele seria caso alguma luminária, onde lá coloca a lâmpada, né? Ela tem alguma carcaça de metal e que aí ela precisa ser aterrada para proteção do usuário. Ela não tendo carcaça de metal, então eu não preciso aterrar o meu circuito de iluminação em ponto nenhum. E aí eu não preciso do terra para o circuito de iluminação. Então é por isso que talvez você tenha visto, né, terras aí para alimentar a lâmpada e tudo mais, mas não necessariamente eu preciso, né, botar a terra em circuitos de iluminação, circuitos exclusivos de iluminação. Mas eu não vou precisar fazer. Deixa eu limpar aqui de novo. Se eu tenho aqui a lâmpada, vamos supor que isso aqui é uma luminária. Tem aqui o fio, né, que alimenta lá a lâmpada. Então aqui, ela normalmente é o que? Ela é de cerâmica, ela é de plástico, né? Ela já é um produto, é um material isolante, né? Que não transmite corrente elétrica. Dificilmente vai ter uma carcaça metálica. Acho que particularmente eu nunca nem vi luminária assim que tem uma carcaça metálica. Mas enfim. E aí então, se eu levar, né, se eu levar para cá retorno, neutro e terra, isso aqui eu não vou precisar aterrar, eu vou estar perdendo condutor. É um desperdício de material. Porque eu só preciso botar o retorno e o neutro para alimentar o circuito e acender a lâmpada. Beleza? Beleza. E aí, pessoal, mais dúvidas? Pronto, a Carolina Rocha está perguntando quando o terra vai aparecer então, para ligar nas tomadas. Nas tomadas, pelo novo padrão brasileiro. Então eu preciso ligar obrigatoriamente. Antes não era obrigado, só um instantinho. Antes da aprovação desse padrão, não era obrigado a ter terra nas minhas instalações. Então, se você mora aí numa casa bem antiga assim, né? Já antes do século passado, pronto, vamos dizer assim. Se você mora numa casa que foi construída no século passado, é bem possível que você trocou as tomadas, mas não botou o terra. Né? O terra está lá que a gente chama de terra virtual. Porque antes as instalações elétricas não era obrigatório ter a instalação do terra, era só o fazendeiro. Tanto é que quando começou a chegar os computadores, né, ali na finalzinho da década de 1980, começo da década de 1990, e as nossas casas não tinham a tomada, que era a tomada assim. Não sei se alguém aí ainda tem casa ou se vai lembrar, que é a tomada assim do computador. Aí precisava fazer o aterramento da tomada, né? Normalmente ali perto da tomada mesmo, bota um vergalhão ali do lado da tomada, enterra e pronto, para poder ligar o computador. E aí depois, né, já com a aprovação desse novo padrão de tomada, que é obrigatório o terra, e aí o terra é aqui o pinozinho do meio, e a gente usa o terra para estar conectando as tomadas. Pois não? Quem ia perguntar?
Sim, professor. Então, no caso, se de repente você for fazer um esboço, no caso, e colocar o terra só, se tiver só na iluminação, no caso, para o projeto, no caso, que eu coloquei. Então, no caso, estaria errado em colocar o terra. Não necessariamente. Só assim. Desperdício de O material. projetista ele tem que saber, no caso, né, qual é que vai ser o tipo de luminária que vai ser utilizado para poder saber se vai ficar terra ou não. Mas normalmente, geralmente, não precisa. Assim, errado não tá, certo? Só é questão mesmo de, no mundo real, você tá perdendo dinheiro e tá desperdiçando material. A Carla está perguntando se a potência da tomada ela pode escolher. Não. A potência da tomada é uma decisão técnica conforme a norma. Mas espera. Já está falando isso do quiz da unidade 4? Ou é da unidade 3 ainda? Porque se for da unidade 3, não foi visto ainda isso, certo? De potências. Só foi pedido somente para esboçar as ligações para limitar É da lâmpadas e lâmpada, tomadas. professor, é porque eu estava pensando na tomada. Também não. Assim, se você está falando do quiz da unidade 3, certo? Como ainda não foi visto questão de especificação de potências, que vai ser visto agora na unidade 4, que acho que já está liberado o material, ou é agora às 5 horas que eu programei, nem lembro. Mas a unidade 4 vocês já vão aprender como fazer essa decisão técnica, certo? Na unidade 3 ainda não, vocês aprenderam somente como é que liga, né? Como que representa a simbologia, unidade 2, e como que liga a unidade 3. Então, para mim, o importante que eu quero que vocês saibam até agora, na unidade 3, é como vocês vão representar isso daí, usando a simbologia correta e fazendo, né, a distribuição dos condutores de forma correta. Como liga, eu sei como liga, porque eu entendo aquele esquema físico e eu olho com o diagrama de filar e eu sei, então, como é que os fios vão se conectar, né, dentro de cada dispositivo, interruptor, tomada, a distribuição, etc. Então, ainda não vão precisar botar potência. Somente a partir agora da unidade 4, que está sendo liberado. Então, se ainda não saiu, porque o programa faz 5 horas, né, para vocês não ficarem assistindo aqui a aula e preocupados. Já está vindo material lá liberado. Então, lá na unidade 4, aí vocês já vão ver como é que organiza essas questões das potências. A Carol levantou a mão. Professor, só mais uma dúvida. Quando o senhor disse para a gente colocar um quadro de distribuição, ele é daquele geral ou é do outro tipo? Ele é totalmente preenchido ou ele é só metade preenchido? Não, respondeu a pergunta? Sim, professor, obrigada. Vamos lá, pessoal. Estou gostando da participação de vocês. Mais dúvidas? Sem nenhuma dúvida mais.
Tá tudo sussa, como diz os paulistas. Sobre o quiz da unidade 3, professor. Como Certo. você não pediu, você disse, só tem uma tomada. Aí eu acabei colocando, porque eu comecei a ver, aí eu acabei vendo que tinha essa possibilidade de colocar uma tomada pro chuveiro, né? E aí a gente vê, fala muito que precisa estar fazendo uma ligação aí única e exclusiva para ele, né? No caso, isso seria já na unidade 4 que a gente vai ver, né? Isso, a questão de tomadas específicas, né? Isso, exatamente. Mas não tem problema não, né? Se entregar nessas condições Assim, como não foi pedido, eu simplesmente ignoro na hora da correção. Coisas que não foram pedidas, eu simplesmente ignoro. A pessoa nem ganha ponto a mais e nem vai ganhar ponto a menos. Mas a questão por exemplo, é só a questão da tomada, né? Que eu tava pensando aqui, que você pediu apenas uma tomada no banheiro. Aí eu fiz uma ligação só para ela, entendeu? Mas independente, no caso aí eu posso colocar uma de normal, só com uma ligação mesmo, né? Sem precisar. Uhum. Nesse primeiro momento, sim. A Carla levantou a mão. Parabéns pela coragem de iniciar único Professor, com câmera precisa ter o ligada. terra entre as. Fiquei traumatizada. É, precisa ter o terra entre as duas lâmpadas? Não. Deu para ouvir ou foi Depende, quer que eu depende sim. digite? Não, ouvi. Depende Ah, da, de situação. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui. Vamos botar aqui para ficar até legal. Vou botar aqui que é um interruptor duplo. Fase neutro e terra. Chega aqui no interruptor duplo. Aí eu tenho que sair. Vou chamar aqui de lâmpada A, lâmpada B. Então tem que sair o retorno da lâmpada A, retorno da lâmpada B. Eu vou alimentar essa tomada. Então preciso levar fase, neutro e retorno. E sabe o que aqui vai ligar neutro e o retorno da lâmpada A, que vai morrer aqui. Aí para cá eu vou precisar do retorno da lâmpada B, fase, neutro, terra. Aqui chega aqui, conecta o neutro e o retorno da lâmpada B, o retorno da lâmpada B morre aqui. E para cá, fase, neutro e terra. Desculpe aí o desenho mal feito, mas é o melhor que eu consigo fazer aqui no mouse. Tenho medo de digitalizador. Pronto. Esse caso aqui é um caso que eu tenho terra entre duas lâmpadas. Por quê? Porque eu preciso levar esse terra lá para minha tomada. Mas aqui nas lâmpadas, eu não vou ter conexão para esse terra, certo? Agora, vamos lá, vamos mudar a situação. Vamos tirar essa tomada aqui da parada. Tem como aumentar esse negócio aqui. Só um aqui. Certo. Agora a gente tem essa situação. Eu estou alimentando só a lâmpada. Beleza? Então aqui, o que é que eu vou precisar mandar para cá?
supondo que está vindo a minha alimentação está vindo pela tomada, né? Pela caixa aqui, pelo interruptor. Eu não preciso de fase, tendo terra. Preciso retorno da lâmpada A, oi, pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo? Ok. Sim. Pronto. Então, se a gente tem essa situação aqui, se a gente tem essa situação, eu não preciso de terra entre duas lâmpadas. Só se eu tivesse uma tomada, que precisaria levar terra. Ok? Só mais uma coisa. Se as tomadas forem paralelas, uma do lado da outra, é naquele mesmo esquema que o senhor explicou agora há pouco do interruptor em uma tomada ou não? Muda alguma coisa? Paralela quer dizer conjugada, né? Que é assim, na mesma caixa. Uma próxima à outra, na mesma parede, assim. Tu diz assim, na mesma caixa. Não, é uma tomada, tipo assim, aqui e a outra ali, mas na mesma parede. Certo, certo. Certo? Assim. Aqui vai ter outro. Isso. Isso, professor. Pronto, aí qual é? Se é do mesmo jeito que o senhor explicou nesse instante, que é uma tomada e um interruptor, ou se muda alguma coisa. Porque os dois têm que ter fase neutro terra, né? Só isso entre os dois? Não Não? vai mudar nada. Não vai mudar Fica nada. igual, Aqui né? eu vou continuar mandando. Aqui eu vou continuar mandando. Fase, neutro, terra. Agora, quando você monta na prática, é que você tem que ver como é que vai ser só a melhor forma de montar. Deixa eu ver aqui se eu tenho umas tomadas aqui. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês. Espera aí. Pronto. Haha.
por ironia, eu estou sem tomadas. Eu estou com um interruptor. Cadê aqui? Só estou com as caixinhas vazias. Mas o que eu ia dizer era assim, que quando você vai fazer na prática a ligação, aí você só tem que ver assim, se dessa tomada, vamos supor que essa é uma tomada, se dessa tomada vai continuar para outras tomadas ou para outro canto, como é que você vai fazer aqui a emenda? Só esse tipo de coisa. Eu pensava que eu tinha tomada aqui, mas eu tenho esse interruptor e o resto só é placa cega, placas, restos de reformas aqui de instalação elétrica. Mas na simbologia, no diagrama unifilar, você não precisa se preocupar com isso, então você só desenha e pronto. Ok? E aí, pessoal, mais dúvidas? Professor, tem só mais uma dúvida. Se eu tenho uma caixa de distribuição, e aí eu tenho um cômodo, por exemplo, que está o cômodo mais longe, eu posso ligar uma lâmpada desse cômodo, a lâmpada de outro cômodo, e ligar só uma delas à caixa? Para não ter que ligar, tipo, fazer todas as lâmpadas voltarem para a caixa de distribuição? Como é que funciona esse circuito? É assim, vocês depois vão ver que a gente vai precisar dividir os circuitos, certo? E aí, normalmente, nós vamos ter circuito de iluminação, circuito de tomadas da cozinha e circuito de tomadas de uso específico, né, para chuveiro elétrico, ar-condicionado, etc. Como vocês vão fazer a distribuição dos condutores, né, vocês vão ter que olhar o panorama geral, a planta baixa, e ver como é que vai ficar a melhor forma, de modo que eu use menos material possível. Então, aqui, vamos supor aqui, minha casa, aí meu quadro está aqui, alimenta a lâmpada, certo? A casa inteira. Aí ele vai sair daqui, e aí vocês têm que ver também, certo, que eu não vou levar um eletroduto para cada circuito também não. Certo? Não vai ser um eletroduto para alimentar só o circuito de iluminação, um eletroduto para alimentar só o circuito de tomadas, não. Eu também tenho que olhar os eletrodutos de forma que eu possa atender a todos os meus circuitos de maneira a usar menos eletroduto possível. Certo? E aí, vamos supor que tem tomada aqui, tomada aqui, certo? Então, vou precisar levar eletroduto para alimentar tudo que está dentro. Aí como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que analisar. Que, vamos supor que aqui eu tenho o circuito só de iluminação e o circuito só de tomada. Então aqui vai fase neutro do circuito 1 de iluminação, fase neutro e terra, circuito 2 da tomada. Aí aqui nesse eletroduto é o fase neutro e terra do circuito 2. Aí aqui eu tenho que ver o que é que vai conectar aqui, tá, não sei o que, vem retorno para cá, para lá, blá, 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 entendeu? Então isso vocês têm que olhar o panorama geral, desenha primeiro os eletrodutos, como é que seria aí a melhor forma mais econômica, e aí depois vai pensando como é que vai passando os cabos de cada circuito. Certo? Beleza? Sim, não é uma resposta pronta que eu possa dar aí para essa tua dúvida, porque tudo tem que ser visto caso a caso, cada planta baixa, cada situação.
Beleza? Vocês levantaram a mão de novo ou só esqueceram de abaixar? Eu tenho uma pergunta. No caso, no ponto de luz, você já falou que pode sim levar um terra e tudo para colocar as tomadas. Aí, até que ponto, assim, é aconselhável, eu não sei, não vi se tem uma norma, para não sobrecarregar aquele ponto de distribuição, por exemplo? Ah, a caixa de passagem, né? A caixa de passagem, justamente. Pronto. A norma, ela indica que a caixa de passagem e os eletrodutos, o ideal é você projetar para que ele seja tenha uma ocupação de 40% do seu espaço. Aí quando você vai especificar os eletrodutos, aí você vai ter que levar em consideração a seção de cada cabo, quantos cabos vai ter. Aí tem que ver se, né, para aquele eletroduto, se ele vai estar ocupado 40%. Se tiver 40%, até 40% ok. Se tiver mais que 40%, aí você tem que pegar um eletroduto maior. A caixa de passagem, assim, não dá para fazer muita coisa de caixa de passagem maior, porque a gente tem praticamente 4x2 e 4x4, né? Os dois tamanhos. Então, é questão aí de bom senso. Aí vem o bom senso do engenheiro. Que aí é uma coisa mais prática, né? E que se ganha também com a experiência. Aí é saber se ali vai... Mas as caixas de passagem, elas comportam bastante. Principalmente as 4x4. São mais essas de luminárias, são 4x4. Ok? Agora tem os ninhos de rato, né? Que eu já vi. É o que a gente chama, né? Que o camarada enche a caixa de passagem ali de... Eu tenho até umas fotos aqui, eu não vou achar rápido. Mas depois, se vocês me lembrarem, eu mando para vocês no grupo. Umas fotos que eu já tirei já de situações reais que correu curto-circuito ali porque tinha um ninho de rato e o negócio foi esquentando, derreteu o isolante, o material isolante do condutor, e aí juntou com o condutor, deu curto-circuito. Ok? Mais dúvidas? A Carla levantou primeiro, mano. Vocês levantaram de novo? Eu levantei, não sei se a Carla vai querer perguntar antes. Eu acho que foi sem querer. Esse não Ok, tinha então deixa eu lhe baixado. perguntar. Professor, eu perguntei para o senhor se as lâmpadas eram ligadas, se o circuito passava primeiro para as lâmpadas para depois ir no interruptor, ou o contrário, o senhor tinha dito que começava primeiro no interruptor, né? Não. Eu acho que talvez não tenha entendido, mas agora eu entendi. Não que o circuito precise ir primeiro para o interruptor. Vai depender da situação da planta baixa, mas eu posso ter duas situações. De vir para cá e daqui para cá, ou o contrário. De vir para cá e daqui para cá. O que tem que ir primeiro para o interruptor são as conexões. Então aqui vai sair o fase e o neutro. Vamos supor que é só isso aqui, certo? O neutro morre aqui, aí para cá continua a ter que vir fase e vai voltar retorno. Então o fase ele tem que sair daqui, não conecta com a lâmpada, vem para cá para o interruptor, aí daqui sai o retorno para conectar com a lâmpada, o neutro se conecta com a lâmpada aqui e assim tem o circuito fechado. Acho que talvez eu tenha entendido errado, mas isso aqui é que tem que ser feito. Perfeito? E qual seria outro caso? Não, aí o outro caso é isso aqui. É porque depende muito
né, da situação da planta baixa, como é que vai ficar melhor, se vai ficar melhor fazer isso aqui, ou se eu vou fazer aquele outro lá, que vem do quadro, vem para o interruptor e do interruptor para a lâmpada. Aí vem fase neutra aqui, o fase morre aqui, aí vai só o retorno e o neutro, para morrer todo mundo aqui não. Então assim, fazer instalações elétricas não é uma receitinha de bolo. É sempre o projetista tem que analisar casa a casa, cada situação, e ver como é que vai ser a melhor forma de localizar, né? Onde que vai ficar a distribuição, onde que vai ficar os meus interruptores, minhas tomadas, meus lampos de interruptores, eletrodutos, tudo isso daí, ok? Tudo bem. Última coisa, se tiver duas lâmpadas, né? No quiz o senhor colocou que para a cozinha teria duas lâmpadas e um interruptor duplo, certo? Como o senhor também colocou agora, para a gente cuidar das questões do tamanho dos fios, né? Como é que o senhor sugere que a gente ligue? Primeiro no interruptor, primeiro nas lâmpadas? Vocês têm que ver como seria a melhor maneira. Ok. O importante é o diagrama estar certo. Não importa se vai vir primeiro para o interruptor, se vai vir primeiro para a lâmpada. O importante é estar certo. Que eu olhe ali e eu entenda que, por exemplo, o fase vai sair, vai passar pela lâmpada para ir para o interruptor. Né? E tipo assim, não... Se por um acaso... Não sei se ele vai voltar aqui. Ele estava antes. Tá, beleza. Se por acaso a situação é essa aqui, aí a pessoa faz isso aqui. Fase neutro, fase neutro. Tá errado, né? O neutro nem precisa vir para cá e cadê o retorno? Então, assim, o importante é a indicação dos fios estarem certos. Que aqui tem que ter fase e o retorno. Ou às vezes a pessoa pega e confunde, aí bota aqui o retorno, no neutro. Aí eu já vi de tudo. Então, assim, não importa o eletroduto, se ele vai passar primeiro pela lâmpada e depois vai para o interruptor, ou se vai para o interruptor e depois para a lâmpada. Tem que ver como seria a melhor maneira para economizar, né, eletroduto. Vocês podem ver até aí na casa de vocês. Imaginem, lógico, o eletroduto está embutido na parede, mas imagine como que é o caminho, como que deve ser o caminho deles. Você olha assim, meu interruptor está aqui, ele deve estar vindo para cá, faz assim, sabe? Faça esse exercício na casa de vocês mesmo. Né? O bom dessa matéria é porque dá para a gente ver na nossa casa mesmo, né, um exemplo de uma instalação elétrica e como é que ela foi feita. Eu até já estou pensando em alguns exercícios que vocês vão precisar olhar a casa de vocês e ver como é que está, analisar, fazer aí, ver se está tudo ok, se não está. Eu já falei do projeto, né, que vai ser a casa de vocês. Vocês vão fazer o projeto da casa de vocês, vão comparar com o que existe e ver se está tudo, né, de acordo com a norma ou não. E aí é isso. Vocês conseguem fazer, né, assim, essa visão, né, de olhar, o interruptor está aqui, a lâmpada está ali, eu acho que o fio está vindo para cá, assim, tá assado. E imaginar, já que o eletroduto está dentro da parede, a gente não tem visão de raio-x. Professor, só uma pergunta aí. Sobre o quiz de novo. Só uma questão de curiosidade. Numa uma casa, por exemplo, como você colocou no projetozinho lá, que é naquela planta baixa, 5 metros, 3 metros, a cozinha e tudo. Qual seria aconselhável a questão da voltagem mesmo da lâmpada, para não ter, vamos dizer assim, para
tá bem iluminado, sem estar desperdiçando. Tem alguma coisa assim, a questão de metragem, que a gente possa Certo. se... Assim, o ideal na questão de iluminação, para você projetar bem uma iluminação de um cômodo, é você fazer um projeto de luminotécnica, certo? Vou até escrever aqui no chat, caso alguém não tenha entendido. Um projeto de luminotécnica. Ok? O projeto de luminotécnica, ele não faz parte do objetivo dessa disciplina e ele é o ganha-pão, né, de engenheiros eletricistas e de arquitetos. Então, a gente não compartilha aí esse nosso ganha-pão com as outras engenharias. Aí o projeto de luminotécnica, só para vocês terem noção, ele vai levar em consideração a cor das paredes, a cor do teto, a cor do piso, né, a atividade que vai ser exercida naquele cômodo, principalmente em instalações industriais e comerciais. Conforto, né, o conforto térmico, o conforto ambiental, decorador que gosta muito de usar luzes amarelas, são luzes quentes, que traz aquela sensação de um conforto, de um aconchego maior. Né? Vocês podem observar muito isso daí, por exemplo, em hotel, em pousada. Né? Ou se vocês moram em algum lugar que foi projetado aí por um arquiteto, vocês vão observar esse tipo de situação, iluminação indireta, todo esse tipo de coisa. E aí, a partir de algumas premissas, né, aí vai decidir qual luminária que vai utilizar, qual tipo de lâmpada, e se calcula quantas lâmpadas, quantas luminárias, qual a potência dessas lâmpadas eu vou precisar para um determinado ponto. Para o nosso caso, né, da nossa disciplina de eletrotécnica, a NBR 5410, vocês vão ver isso agora na unidade 4, ela apresenta um critério alternativo para que eu possa especificar o meu circuito de iluminação. Então, pela área do cômodo, eu vou especificar uma potência de iluminação, por exemplo, 100 watts, que é o mais comum, mas essa potência que eu especifico, ela é apenas, já estou até dando um spoiler, certo, para vocês, mas essa potência que eu especifico, ela é apenas para que eu possa depois dimensionar a seção do meu condutor, né, que é a bitola que a gente chama, a bitola do meu condutor, a proteção do meu circuito, para que eu possa colocar uma lâmpada sem ter maiores problemas. A lâmpada que foi projetada, por exemplo, num projeto de Luminotec. Mas não significa que esses 100 watts que eu estou especificando, e até assim, quando a última versão dessa norma saiu, foi em 2004, a gente ainda tinha lâmpadas incandescentes, né, que gastavam muita energia, e tinha lâmpadas de 100 watts, para você ter uma noção. Então, quando a gente especifica 100 watts, não necessariamente significa que eu tenho que instalar 100 watts de lâmpada lá. Hoje a gente tem lâmpadas muito eficientes, né, em questão de luminosidade. As lâmpadas de LED, que uma lâmpada incandescente de 100 watts, uma lâmpada de LED de 9 watts, já ilumina a mesma coisa ou até melhor. Lâmpadas fluorescente compacto, as fluorescentes tubulares, também trabalham com potências menores que as incandescentes de antigamente e com iluminação melhor. Então, assim, não é porque eu especifiquei 100 watts para um determinado cômodo, para que depois eu possa especificar a minha seção do condutor, especificar a minha proteção, que eu vou precisar instalar 100 watts de lâmpada. Certo? Então, vocês precisam entender bem isso, botar bem isso na cabeça de vocês, essa questão da iluminação. Projeto de iluminação para atender caso a caso tem que ser um projeto de luminotécnica. O que vocês vão fazer aqui na disciplina vai ser somente uma especificação de potência de circuito de iluminação. Nada a ver com especificação de lâmpadas para determinados cômodos.
Eu não apenas especificar a potência de circuito de iluminação, para, a partir dessa potência, calcular a corrente, a partir da corrente, eu saber que condutor, qual a seção do condutor que eu vou utilizar e qual vai ser a minha proteção também desse circuito. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Show de bola. Show. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Carlos, você tá mutado. A jumenta. Deixa eu falar. As caixas, elas têm que estar numeradas, professor? Tem que numerar, exemplo, esses aqui é da tomada tal, que eu vi em alguns exemplos que estavam assim, ou não é preciso, porque eu fui tentar, eu tô toda embaralhada. Não. O que você indica, isso daí vai ficar para depois, é de que circuito faz parte uma tomada, um interruptor. As caixas mesmo, você não precisa numerar, não. Então, assim, vamos... Mais um exemplo aqui. Aqui é lâmpada, aí tomada feiosa mesmo, aí com a distribuição, interruptor, né? Vamos supor que a gente tem aí. Aí o que a gente indica quando vocês dividirem esse circuito, souberem fazer divisão de circuitos, vai ser que circuito pertence aqui. Então isso aqui é do circuito 1. Normalmente a gente indica aqui as lâmpadas por letras, né, para indicar que aqui é um interruptor que vai acionar a lâmpada A. Então aqui B, aí aqui é do circuito 2. Vamos dizer que esse aqui é do circuito 3. Esse aqui é do circuito 4. Então o que vocês vão precisar indicar depois que vocês aprenderem isso, vai ser as indicações das tomadas interruptores das lâmpadas, de qual circuito é e qual interruptor acionando que lâmpada, esse tipo de coisa. As caixas não. Ok? Mas repetiu isso dos fios, especificamente o quê? Retorno? Fio retorno? Que é um fio retorno? É o que seria um fio retorno? Para que serve o fio retorno, é isso? Me ajuda aí para poder esclarecer aí essa dúvida. Ah, tá. Pronto. Eu estava falando que, assim, não importa se eu tenho quadro de distribuição, o interruptor e a lâmpada aqui. Se o meu eletroduto vem primeiro para a lâmpada e depois para o interruptor, se ele vem primeiro para o interruptor e depois para a lâmpada. A disposição do eletroduto não é importante. O importante é eu estar colocando os condutores de forma correta. Então, nesse caso aqui, a forma correta seria eu estar botando fase neutra. E aqui tem que vir o fase e voltar ao retorno. Ok? E o que seria incorreto era se eu tenho essa mesma disposição de eletroduto, mas eu indico incorretamente que
Por exemplo, eu tenho um retorno, uma fase e um neutro aqui, e aí vem uma fase e um neutro para cá, né? Tudo errado. Então, o que eu tenho que prestar atenção é na disposição dos condutores se ela está certa. Não importa a disposição dos eletrodutos. O importante é se os condutores estão indicados de forma correta. Ok? Bem, pessoal, mais dúvidas? Eita. Que cantoria é essa, minha filha? Bem, pessoal, então, se não temos mais dúvidas, né, gostei demais da participação de vocês na aula de hoje. Agradeço, né, a participação de vocês. Desejo aí uma boa sexta-feira e já desejo um bom final de semana. A gente se encontra, acredito que daqui a 2 semanas, para mais uma rodada aí de tira dúvidas. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau. Até a próxima.